De avançarmos para a nossa habitual rubrica Última Fronteira, que marca esta hora do Bom Dia Portugal. Olhamos então para o espaço, começando neste caso, Miguel Gonçalves, por olhar para as estrelas. Olhar como quem diz, algumas delas às vezes só se desconfia que existem. Sim, nós começamos hoje com algo que podia ser o início de uma história de um conto infantil. Ora, era uma estrela tão bonita, mas também tão teórica, que nunca tinha saído do papel ou dos quadros de giz dos professores e dos astrofísicos. Até hoje, ou pelo menos é o que desconfiam os astrofísicos. Em 1975, dois investigadores, Kip Thorne e Zit Kao, conseguiram demonstrar, pelo menos teoricamente, que era possível encontrarmos no universo, e se calhar de uma maneira mais ou menos abundante, um tipo de estrelas que depois ficou, obviamente, denominada com o nome destes dois investigadores, uma estrela Thorne-Zit Kao, que basicamente seria uma estrela glutão. Explicando isto melhor. É uma estrela gigante vermelha, que, por alguma razão, conseguiu, através da força gravitacional, atrair para o seu núcleo, para junto do seu núcleo, uma estrela de neutrões. Aquilo que nós estamos a ver são apenas simulações, são impressões artísticas do que seria esta estrela, e desde 1975 para cá que os astrónomos andavam à procura deste tipo de estrelas. E agora apareceu aquele que é considerado o mais sério candidato à existência precisamente deste tipo de estrelas. Foi encontrada na grande nuvem de Magalhães, ou melhor, na pequena nuvem de Magalhães, que é uma das galáxias satélites da nossa Via Láctea, e este vídeo vai nos mostrar essa galáxia. E porquê é que este é o candidato mais sério? Bom, uma estrela de neutrões tem à superfície uma temperatura muitíssimo mais elevada do que uma gigante vermelha. Portanto, à medida que a estrela de neutrões é sugada, digamos assim, para o interior, para mais perto do núcleo da gigante vermelha, esta estrela de neutrões depois fica a orbitar à volta precisamente deste núcleo. Ora, o núcleo da gigante é muito mais frio que a estrela de neutrões e, portanto, quando os astrónomos olham para o espectro, ou seja, para a assinatura, o ADN, digamos assim, desta estrela, que por fora parece uma gigante vermelha como outra qualquer, porque a estrela de neutrões é muitíssimo pequenina e, portanto, fica absorvida pela gigantesca dimensão desta estrela, os astrónomos olham para esta estrela e tentam encontrar uma assinatura química que seja diferente das gigantes vermelhas. E foi então que encontraram nesta estrela. Encontraram elementos químicos, como por exemplo o molibdênio, o lítio e o rubídio, que de acordo com os estudos teóricos era precisamente aquilo que nós poderíamos encontrar numa estrela deste tipo, ou seja, numa dupla estrela, porque aquilo é uma estrela de neutrões como numa gigante. E portanto este é o mais sério candidato a comprovar de facto uma estrela que sai do papel, que sai da teoria, para a prática. E os astrofísicos pensam que isto podem existir muito mais estrelas como estas. É preciso descobrir aquela assinatura química que as torna muito diferentes. Mas, de facto, esta semana também fica marcada pela descoberta de outra coisa absolutamente bizarra. Está a cerca de 440 anos-luz, é o que nós estamos a ver nesta imagem, do nosso lado direito, uma estrela, ou então um planeta, ou então os astrofísicos não sabem muito bem o que é aquilo. Por uma razão muito simples. Este corpo muito esquisito que nós estamos a ver do lado direito tem cerca de 9 vezes a massa de Júpiter. O que fica abaixo daquele limite que os astrofísicos costumam utilizar para diferenciar uma estrela de um planeta. Portanto, isto provavelmente até pode ser que seja uma estrela falhada, uma anã castanha, como chamam os astrofísicos. Mas os astrofísicos não sabem classificar este tipo de corpo por uma razão muito simples. Portanto, tem esta massa que é abaixo do que seria uma estrela, mas também orbita a cerca de 30 vezes uma distância superior à sua estrela do que orbita Júpiter do nosso Sol. Ou seja, nós não encontramos geralmente planetas a uma distância tão afastada da sua estrela hóspede. E os astrofísicos conhecem esta coisa, vamos dizer assim o termo, há cerca de 7 anos. Conhecem a sua temperatura, conhecem as suas dimensões, conhecem todos os parâmetros. Não conseguem classificá-lo. Portanto, estamos na presença de um objeto que neste momento ainda está a ser largamente batido na comunidade científica, porque estamos perante ou uma estrela falhada de massa muito inferior àquilo que nós conhecemos, ou então é toda uma nova classe de planetas.
Miguel, olhando para este vasto espaço, efetivamente, olhando para o universo, podemos efetivamente falar de zonas habitáveis que não a própria Terra? É outra das notícias da semana e é absolutamente delicioso, porque no fundo vem mostrar com números, digamos assim, aquilo que nós já desconfiávamos. Ora, os astrónomos, quando olham lá para cima à procura de outros planetas parecidos com a Terra, tentam encontrar naquilo que chamam as zonas habitáveis, ou seja, aquelas zonas à volta de uma estrela em que é possível termos água líquida à superfície. Não deixa de ser um conceito muito antropocêntrico, portanto, muito parecido com aquilo que nós encontramos na Terra. E, portanto, o que investigadores escoceses apresentaram esta semana foi um estudo que diz basicamente o seguinte: então, e se deixarmos de lado esta ideia de que só existe vida acima das superfícies, e se considerarmos que é possível haver, e se calhar até é mais provável existir vida por baixo da superfície, em zonas subterrâneas, onde possam existir oceanos, o que quer que seja. Bom, e quando eles meteram esta suposição no modelo computurizado, descobriram coisas absolutamente extraordinárias. Um planeta como a Terra, se considerarmos que existe vida até 5 km abaixo da superfície, então nós podemos afastar esta Terra até 3 vezes a distância ao Sol, ou seja, colocá-la muito para lá daquilo que nós conhecemos hoje, e que mesmo assim é possível albergar vida até 5 km abaixo da superfície. Por uma razão muito simples. À medida que nós caminhamos para o interior dos planetas, a temperatura aumenta. A temperatura aumentando quer dizer que existe uma faixa qualquer ali na zona subterrânea dos planetas que pode ter água, água no estado líquido. E, portanto, a 5 km nós conseguimos deslocar 3 vezes mais longe do nosso planeta. Se considerarmos que podemos encontrar vida até 10 km abaixo da superfície, então um planeta como a Terra consegue albergar vida até uma distância cerca de 14 vezes superior àquilo que nós conhecemos no nosso sistema solar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podíamos deslocar o nosso planeta até para lá da órbita de Saturno e que mesmo assim, a 10 km de profundidade, é possível ver zonas com água líquida e onde possa existir vida. Ora, isto abre toda uma nova janela para aquilo que é a astrobiologia e daquelas considerações que nós temos sobre as zonas habitáveis. Poderão existir zonas habitáveis, mas abaixo da superfície... Mas só agora se pensar, olhar para o que está... Por uma razão muito simples, porque nós estamos a conhecer cada vez mais planetas lá em cima. Planetas, muitos deles são gélidos, que nós até hoje consideramos que é impossível existir vida na sua superfície, mas se nós, de facto, calcularmos, colocarmos modelos teóricos sobre a evolução da temperatura à medida que descemos na profundidade de um planeta, então é possível encontrarmos esse tipo de sustentabilidade. Mas este estudo apresenta também outra notícia, outro resultado extraordinário. É que nós hoje conhecemos milhares de milhões, conhecemos alguns, mas sabemos que existem milhares de milhões de planetas vagabundos na nossa galáxia. Ou seja, são planetas que não estão agarrados gravitacionalmente a nenhuma estrela, que pura e simplesmente vagueiam pelo espaço. E o que este estudo diz é que mesmo um planeta nessas condições, que não recebe calor de uma estrela, mas tem um calor próprio, intrínseco, consegue albergar vida até pelo menos 5 km de profundidade. Portanto, abre toda uma nova varanda, digamos assim, para aquilo que para as zonas em que nós achamos que poderá existir vida no cosmos. Mas tal como em tudo na ciência, é apenas um estudo teórico que vai ser profundamente debatido, mas que pelo menos demonstra, em termos quantitativos, que se calhar podemos encontrar vida em sítios que não considerávamos antes. Miguel, o que nos trazes de sugestões esta semana? A imagem da semana é uma tarântula. Não vais fugir, não sei se tens medo ou não de tarântulas, mas esta é uma das tarântulas mais bonitas que nós podemos encontrar. É a última imagem do Hubble, telescópio espacial Hubble, e mostra com uma notável resolução a grandiosa nebulosa da tarântula que nós encontramos aqui na galáxia satélite, na grande nuvem de Magalhães, e é uma das zonas que nós conhecemos com a maior taxa de fertilidade de estrelas. O que nós estamos a ver é uma gigantesca maternidade de estrelas. Enfim, teremos que utilizar a imaginação para encontrar ali uma tarântula. E esta imagem que nós estamos a ver na nossa casa, uma ponta à outra, são cerca de 650 anos-luz. Dito de outra maneira, quer dizer que de uma ponta à outra do ecrã dos nossos telespectadores lá em casa, nós podíamos encaixar cerca de 347 sistemas solares. E, portanto, o que nós estamos a ver é uma gigantesca maternidade que existe no universo. E aqui, tão bem perto de nós, na grande nuvem de Magalhães, uma das galáxias satélites da Via Láctea. Imagens sempre bonitas de se ver. Miguel, até ao próximo domingo. Até ao próximo domingo. Bom fim de semana.